gostinho diferente, assim. Mas é gostoso. Tempero muito bem. Foi minha esposa que fez. É de cascavel, entendeu? Aí você diz, deu vontade de vomitar de maneira nenhuma. Estava gostoso, já foi para dentro. Sabe como eu também? 2 vezes, né? 2 vezes. Então aí, pastor é humano. Pastor abre um iogurte e lambe a tampa do iogurte. Quem que faz isso aqui? O senhor já fez? Já fez também? Você está o método dele, né? Lambe a tampa do iogurte. Esse aqui gosta de comer um churrasco, que é uma beleza, né? Não? Tem um churrasqueiro aqui de ponta, que é o Isaú, sempre está lá na cabeça do nosso Shiba, fazendo um churrasco maravilhoso. Quando não, está lá conosco na série. Certo? Então, Deus estabelece uma nova relação de responsabilidade nesse ato espiritual de hoje. Autoridade, cuidado e prestação de contas entre um homem chamado por ele, o pastor, o poimento, e uma igreja comprada pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na Bíblia, Deus sempre governa seu povo por meio de líderes chamados. Certo? Sempre foi assim. E esses líderes não pertencem a si mesmos. É Deus quem chama, é Deus que os dirige, é Deus que os conduz, é Deus que os orienta para que a igreja que lhe foi confiada prospere em todas as dimensões. Tá? Hoje nós celebramos apenas quem chega. Finalmente! Estava cansado da cara do irmão Chaco, do Ivan. Se vocês estão cansados, vão ficar mais cansados ainda, porque eles vão continuar como obreiros aqui. Ninguém deve se cansar uns dos outros. Eu celebro a Deus toda vez que eu entro numa igreja, domingo. Vem mais crentes, eu fico alegre, mas quando eu vejo minhas ovelhinhas entrando, está aqui o Delício, graças a Deus você está vivo, está conosco. Está aqui o irmão Francisco da Chaga, graças a Deus que está aqui. O mesmo Chico. É assim que a mulher dele chama aí. Né? E a gente vai tentando, nessa relação, viver bem. Tem alguns arranhõezinhos, tem alguns conflitos, tem. Esta é a relação de família. Família resolve seus negócios em família. Tá? Membros de família se defendem, se ajudam, se sustentam, dão a vida uns pelos outros. É assim que nós somos. E devemos, nesse ano de 2026, ser muito marqueiros. Falsidade é uma mulher sem vergonha, que muitas vezes entra na relação, mas não dá para mantê-la muito tempo, a base que ela cai. Sejamos então responsáveis na administração da nossa relação com o outro. Eu vou dizer na cara o que penso. Isso é grosseria e falta de educação. Ore, a gente é crente, espere a oportunidade, com muito respeito, e a Bíblia diz que a gente deve considerar o outro superior a nós mesmos. Tem gente que pensa que é o dono da igreja, por causa do dízimo, por causa do trabalho, pelo tempo de serviço prestado dentro da igreja. Você não é dono da igreja, não. O dono da igreja não é pastor Freitas. O dono da igreja não é Zé Sobrinho, nem Wesley, nem esse aqui que é o vice, nem Bezaliel, nem José Wélio Bezerra da Costa, e nem o presidente internacional das Assembleias de Deus. O dono da igreja chama-se Jesus Cristo. Quando alguém se coloca para ser dono de uma igreja, ele se lasca, ele se quebra, porque ele está no meio do caminho do dono vem caminhando. O dono vem caminhando. E ele vai dizer, sai do meio, ele passa por cima. E aí, vidas dessa categoria não prosperam, não vão para frente, são uma maldição, onde quer que colocar a mão, porque não está contribuindo para o progresso do reino de Deus. E aí nós celebramos hoje um pacto espiritual que se estabelece entre pastor e rebanho. Está vendo, pastor Zé Sobrinho? Entre o Senhor e esta congregação. Responsabilidades do pastor para com a igreja.
Atos 20, versículo 8, tem um aspecto aqui ministerial envolvido. O livro é histórico, ele mostra o desenvolvimento da igreja, como a igreja se desenvolveu. Foi escrito por Lucas, é o segundo tratado. É um livro que meticulosamente foi examinado pelos historiadores, os geógrafos e vários outros dessa área similar. E chegaram à opinião precisa de que Lucas era um historiador de mão cheia. Registrou em detalhes, batendo exatamente com o crivo histórico, com a localização geográfica, aspecto geológico, filosófico, panorâmico político, e etc, etc, etc. E não há dúvida, foi escrito por um homem que sabia o que estava fazendo, inteligente. Mas aqui, no versículo 28, nós temos 3 verbos que definem o ministério pastoral. Olhai, por vós, por todo o rebanho, para apacentardes. Né? O pastor deve vigiar espiritualmente o rebanho. A analogia aqui é feita como o pastor, que cuida do rebanho de verdade. E você sabe disso, pela experiência que já teve depois da gente, rodando por esse mundo afora, com sua esposa, uma fresquinha, cadê ela? Está ali. E a Bíblia diz aqui que o pastor deve vigiar espiritualmente. Sabe o que é vigiar espiritualmente, meus irmãos? Olha para cá, não tire a visão. Naquela noite que você está dormindo no seu quartinho, às vezes passando por um problema, ou vai passar por um problema, sabe o que Deus faz? Deus vai lá desse que está dormindo, 2 horas da manhã, manda se levantar, tira primeiro o sono, liga o botão, aí abre, some tudo, fica assim, ó, não fica dele. Aí de repente o Espírito de Deus fala, e mostra mesmo, para a gente orar por uma ovelha que está numa situação X. Isso acontece comigo muito, com ovelhas aqui do campo. E eu não tenho cerimônia de vez em quando chegar e mandar uma mensagem ou ligar. Vai bem, como diz o Ivan, vai bem contigo? Você está bem? E algumas vezes as ovelhas querem ser mentirosas. Pastor, está tudo muito bem, porque quando o pastor liga, é motivo de preocupação para a pessoa. Ela se preocupa, o pastor me ligou. E alguns dias atrás, eu estava preocupado com uma pessoa durante mais ou menos 3 dias, não me saía da cabeça. Liguei, disse que estava tudo bem, e um dos membros da família depois mandou uma mensagem para mim dizendo que não estava nada bem. Deus falha? Nunca. Deus erra? Nunca. Deus sabe exatamente o que acontece lá na sua casa, lá de madrugada, quando você perde o sono, quando você tem dificuldade para dormir, você mexe com Deus. E Deus guarda você como a menina dos olhos dele. O sangue de Jesus clama lá na eternidade por você. O Espírito Santo testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. É uma coisa tão singela, delicada, linda, que você não tem dimensão. E eu fico observando alguns crentes que muitas vezes estão com a autoestima lá embaixo. Ninguém na igreja me ama. O pastor não fala direito comigo. Eu dou meu livro todo dia. Eu não curto, ninguém me segue. Não é desse jeito? Aí fica dizendo em voz alta: ninguém gosta de mim. Olhe para cá.
Se pudesse, Deus abrir assim a cortina do Calvário e voltar para aquele dia, e ali fosse a cruz, e você olhasse o Filho de Deus sendo crucificado por você. Se pudesse voltar um momento antes da crucificação, João 17, e ver aquela oração sacerdotal que Jesus fez, incluindo o seu nome. Todos os nomes dos crentes estão lá. Eu não peço que nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. Não oro somente pelos meus discípulos hoje, mas por todos aqueles que tu vais me dar. Nesta fração está você, futura, está eu, estamos nós. E quando você menos pensar, o Mestre chega pelo seu Espírito e traz uma calmaria, um consolo que nem eu, nem ele, nem os outros pastores têm capacidade, condição, competência de dar para você. É uma plenitude que só Ele consegue nos dar. Aquele momento que a gente parece estar vivendo um mar bravio, usa todas as nossas técnicas, capacidades para tentar sobreviver. Respira fundo e diz: usei tudo, não dá mais. E só aí então se lembra que alguém muito precioso está no barco e começa a questionar por que ele não entrou em ação na minha vida. Porque ele não se importou comigo. Ele sempre esteve lá no barco. Aleluia. Só esperando você chamar de um modo educado ou mal educado, como os discípulos que estavam aperreados foram grosseiramente. Tu não te importa que a gente se lasque, não. Tu não te importa que a gente pereça. Tu não está nem aí conosco. Acordam grosseiros, ignorantes. Aí Jesus, como diz Lucas, no meio daquela tempestade, com a cabeça para o travesseiro, e eles ficaram mais revoltados. A análise exegética dá numa fração ali interpretativa, no original, que eles ficaram mais chateados com Jesus por causa dessa ação. Jesus diz o quê? Até quando sofrerei por vocês? Simplesmente ele vai para a proa, tranquilo, está balançando tudo, o mar contra o barco, vento contra o barco, era morte na certa, não dava para sobreviver ali. Jesus simplesmente chega, olha para aquilo que ele criou, talvez contempla quantas coisas bonitas fizemos eu, Pai, e o Espírito Santo no começo da criação. Oh, balé, oh, tempestade maravilhosa. Mas meus filhos, minhas criações, Aleluia! alma. E tiveram que escrever, e houve grande bonança. Louvado seja o nome de Deus. Ele cuida de você. Você não percebe, dá livramento, você não percebe, te dá mantimento, você não percebe, te dá inteligência, você não percebe. E você muitas vezes diz: ah, se não fosse eu, se não fosse você, nada, rapaz. Se não fosse a boa mão de Deus. E é isso que a gente tem que reconhecer, que Deus cuida de nós e usa seus meios, seus mecanismos para demonstrar o seu carinho, o seu amor. Olhai por vós e por todo o rebanho. A gente ora de madrugada, desliga aqui meu sono. Vamos hoje de madrugada, né? O negócio lá de vigilância ligou para nós. Eu pensei que era com desgraça. O celular tocou. 2 horas da manhã.
Seu Antônio, que você confia, então, houve um disparo, um alarme, tá? Sim, aí eu olhei nas câmeras aqui, não, está tudo ok. Aí voltei para dormir. Não acontece mesmo quando Deus nos tira o sono. Você pode ligar a televisão, WhatsApp, não é isso que Deus quer. Esqueça isso. É o rebanho que está em questão. Olhe por ele. Alguém está passando ou vai passar por uma grande tribulação. Alguém vai morrer na família de alguém e precisa de muita graça para enfrentar esse momento. Que é isso, pastor? Sim. O pastor, ele é revelado por Deus de tantas coisas que você nem imagina, certo? De tantas coisas. E a Bíblia diz: olhai por vós, por você primeiro, e o seu obreiro, e o seu obreiro, o seu obreiro, o seu obreiro, eu, nós, e pelo rebanho. A palavra, o verbo grego aqui, que é prosekei, significa vigiar com atenção constante. Aleluia. Uma das razões que eu fico muitas vezes nos cultos, e cedo espaço, e aprendendo a dar espaço para os demais, é olhando como é que está a cara de cada membro do meu campo, da minha igreja, especialmente nas séries. Pode esperar, não sei se aqui é alegre, e de repente está jururu, não está junto com o rebanho, está meio isolado, me espere depois do culto. Eu vou lá, chego como quem não quer nada, seu ídolo, seu vazio, aperto a mão, dou um abraço, tudo bem, meu ovelho? Você vai bem? E quem me conhece já sabe. O senhor já sabe, né, pastor? Algo está lhe incomodando, algo está lhe preocupando, algo está lhe tirando a sua paz. É isso que é coração de pastor. Não importa se é A, se é B, se é alto, se é baixo, se é branco, se é preto, se é rico, não importa. O pastor não é um animador de plateia, nem um gestor de eventos, mas é um vigia espiritual. E ele deve discernir perigos doutrinários, erros doutrinários. Esse aqui, sabe, me conhece. Foi forjado por nós. Perceber enfermidades espirituais. Não é só enfermidade física. A gente percebe quando uma ovelha está contaminada espiritualmente por alguma célula do diabo. Deve proteger o rebanho de falsos ensinos. Tem que ser corajoso. Porque os ensinos de hoje que tem aí fora heréticos está contaminando muita gente. Pega como uma praga. E o pior, tem crentes da nossa igreja que absorvem, se tornam fanáticos, defensores desses camarões da fora, trazem para cá, para dentro, e ainda querem ter razão. É nessa hora que o pastor tem que ser pastor, tem que ter autoridade, tem que ser corajoso, tem que ser homem de Deus, para encarar a ovelha doente. E com muita sabedoria e graça, advertir quando for necessário. Um pastor que não vigia expõe a igreja ao ataque do inimigo. Ora pelas crianças, adolescentes, jovens, senhores, senhoras e a terceira idade. Certo? Vamos repetir? Crianças, adolescentes, jovens, senhores, senhoras, terceira idade. Todos estão sob nossa responsabilidade de oração e cuidado. O pastor deve apacentar com a palavra. E aqui diz, no trecho que foi citado, para apacentares a igreja de Deus. A palavra apacentar e pastor, elas se fundem, apenas há uma flexão. Por exemplo, a palavra pastor vem da raiz poimê, pastor, cuidador de ovelhas. A palavra apacentar no grego, que é poimainei, significa alimentar, cuidar, guiar e tratar. E nesse caso, o pastor alimenta pela pregação, cura pelo ensino, porque o ensino cura, fortalece pela exortação e orienta pela doutrina. Está ouvindo como é o negócio? Segundo Timóteo 4,2,
O pastor deve pregar, repreender, corrigir e exortar. É o pastor que faz isso. Quando um diácono, um presbítero, que não é dada a ele as funções pastorais, começa a meter o sarrafo e usar essas prerrogativas, a igreja não recebe. Porque isso aqui é de prerrogativa do pastor, viu, senhores? Faz parte da vara, do cajado que o pastor tem, a autoridade que Deus dá. E a igreja ouve, a igreja atende, a igreja tem que atender isso. Um pastor que não tem, não ensina bem, produz um rebanho fraco. Lá na sede, por exemplo, isso aqui a gente usava muito, né? Tempo passado, presta mais. Nossos meninos, eles são radares, dos adolescentes até crianças. São bem ensinados. Vão assistir culto em outro lugar, não dá glória a Deus assim não. Tem uns mané maoba que pregam por aí, de qualquer jeito, querem ser astros de Hollywood, batedor de lata, membro da céu, que escuta o ensino, escuta, analisa, julga, absorve o que presta, o que não presta, joga fora. E não idolatra pregador e nem cantor. A glória é para o Senhor sempre. Louvado seja o nome dele. O pastor deve amar a igreja como algo precioso. A igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Pode me chamar de chato, de quadrado, o que for. Eu vou prestar conta, não em primeiro lugar, a pastor Bezoriano. Eu vou prestar conta quando eu morrer. Eu não quero morrer. Quero ver 250 anos. Quem sabe, virar perto, né? Eu ouvi. Ouço muito bem. Essa filosofia eu tive. Pois é, eu ouvi. Não fale perto de mim 10 metros que eu ouço muito bem. Eu vou fazer a correção. Se Deus me permitisse viver 250 anos, eu viveria para a glória dele, fazendo a obra. Glória a Deus. Eu não penso em morrer, não. Penso em se arrebatar. É isso que eu penso. A igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue é preciosa. Tem gente chata? Tem. Tem gente cucureba? Tem. Que é isso, pastor? Tem. Tem gente com chifre? Tem. Jesus tem uns agregados, meu Deus, se a gente olhar direitinho, pelo lado fisionômico, pelo lado de ser, eu não queria fazer parte dessa família que muita gente assinou. Mas por causa do sangue de Jesus, olha para cá, a gente engole o chato, o mochiba, o fraquinho que nem caldo de peteco, o que quer saber demais, o que quer ser mais pastor do que o pastor da igreja, o que não sabe de nada, o que tem medo de falar. Tem gente de tudo enquanto é jeito. O pastor tem que ter um raio-x completo daquelas ovelhas que ele tem nas mãos. A igreja não pertence a mim, a pastor nenhum. Como eu disse, é a Cristo que ela pertence. O pastor é mordomo de algo comprado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o pastor não governa com autoritarismo, não manipula, não despreza e nem subjuga o rebanho. Não trata a igreja como empresa, porque ele não é empresário. Aqui não. Ele pastoreia com temor, com amor e com zelo espiritual. E agora a responsabilidade da igreja para com o seu pastor. Tem? Tem. Tem. Se o pastor cuida, a igreja também deve cuidar. Um só cuida de 100. Por que 100 não pode cuidar de um? É essa desgraça que tem acontecido muito aí afora. Algum grupinho entende que o amado pastor se chega e dá chama de panelinha. E tem cuidado com a saúde do pastor. Se o pastor come bem, se o pastor está dormindo bem, se o pastor está indo bem, se o pastor quer pegar seu carro, está bem? Tá. Apesar, nós estamos aqui. O que custa fazer isso? Eu vou babar pastor, não. Isso aí não é idolatria, não. Isso é cuidado que você deve ter com o seu pastor. Se o pastor cuida de você, tem uma reciprocidade.
Isso deve acontecer. Assim como o pastor tem deveres, a igreja também tem. A igreja deve reconhecer o pastor como enviado de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Está escrito. Está escrito. Não se trata de idolatria, mas de reconhecimento espiritual. A igreja que resiste ao seu pastor, resiste à ordem de Deus. Vou repetir. A igreja que resiste ao seu pastor, resiste à ordem de Deus. A igreja então deve cooperar, não competir. Pelo contrário, o pastor não é um inimigo. Ele é chamado de cooperador do rebanho. Aquele que está operando com quem? Com o rebanho. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Deu 6. Já foi.